você verá. E galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação das funções logarítmicas na resolução de problemas, certo? Para isso, eu trouxe alguns probleminhas para a gente ver como que funciona. Vamos lá para o nosso primeiro problema. A altura média do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evolui desde que é plantada, segundo o seguinte modelo matemático. H de t, que é igual a 1,5 mais log de t mais 1 na base 3, com H de t em metros e t em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, o tempo, em anos, transcorrido do momento da plantação até o momento do corte foi d. Então, olha bem, nós temos aqui a nossa função, ok? E o que nós temos de informação? Que a altura que a árvore tinha quando foi cortada é uma altura de 3,5 metros, certo? E o problema é saber quanto tempo demorou para que ela chegasse nessa altura. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa função h de t, no lugar do h a gente vai substituir por 3,5, que é a altura que a árvore tem. Repetindo o restante da minha função, o valor do t é o que eu vou descobrir. Então, eu tenho aqui, ó, esse 1,5 que está somando, a gente passa ele para o primeiro membro diminuindo, né, fazendo a operação inversa. 3,5 menos 1,5 é 2. Depois, a gente chega aqui no logaritmo de fato. E aí, a gente vai fazer a resolução de logaritmo. Então, nós vamos ter 3 elevado a 2, que é igual a t mais 1. Aí, a gente chega numa equação do primeiro grau para ser resolvida. 3 elevado a 2 é 9. Esse 1 que está somando, a gente manda ele para o primeiro membro, fazendo a operação inversa, que é a subtração. 9 menos 1, temos 8. Quer dizer que essa árvore, para chegar em 3,5 metros, ela leva 8 anos, certo? Segundo probleminha. A expectativa de lucro de uma pequena empresa é expressa pela lei L de t, que é igual a 2.000 vezes 1,25 elevado a t, sendo L de t o lucro após t meses. Considerando o log de 4 na base 10 igual a 0,602 e o log de 1,25 na base 10 igual a 0,97, pode-se afirmar, assim, que o lucro atingirá R$8.000 no decorrer do... Só lembrando, pessoal, se a minha base não aparece, é porque a minha base do logaritmo é 10, certo? Logaritmo decimal. Outra coisa, essa função dada aqui é uma função exponencial, não é uma função logarítmica. Então, olha bem, mas o exercício quer saber quanto tempo vai levar para que ele tenha um lucro de R$8.000, certo? Então, olha bem, eu tenho aqui a minha função e tenho as informações de logaritmo que ele me deu. Tenho que o lucro é de 8.000 e quero determinar o tempo. Então, o que eu vou fazer? Substituir na minha função o L de t por 8.000, que é quanto ele me deu. Aqui agora é uma equação exponencial, onde eu estou querendo descobrir o valor do tempo. Então, vou resolvê-la. Esse 2.000 aqui, que está no segundo membro, multiplicando, vou passar ele para o primeiro membro, fazendo a operação inversa, que é a divisão. E aí, eu tenho 8.000 dividido por 2.000, que é 4. Isso aqui, uma equação exponencial. Vou usar a operação inversa, quer dizer, transformar uma exponencial num logaritmo. Escrevendo essa equação exponencial na forma de logaritmo, eu tenho log de 4 na base 1,25, que é igual a t. Vixe, não sei resolver isso. Mas, olha bem, aqui em cima ele me deu a informação de log de 4 na base 10 e log de 1,25 na base 10. Aqui não está em base 10. Então, o que eu vou fazer? Usar a mudança de base. Transformei esse log de 4 na base 1,25 para 2 logaritmos, uma divisão de 2 logaritmos, ambos com base 10. Agora, eu tenho log de 4 na base 10,
que é 0,602, e tenho o log de 1,5 na base 10, que é aproximadamente 6,2. Bom, se nós olharmos aqui as nossas alternativas, nós temos no decorrer do 10º mês, 7º, 5º, 4º, 3º. Bom, se deu 6,2, não pode ser no 5º mês, certo? Então, a partir do 6º mês, porque deu 6,2, também não é 6, a partir do 6º mês, então a gente considera como sendo o 7º mês a minha resposta, ok? Uma das aplicações mais comuns de logaritmo, quando a gente tem que trabalhar na matemática financeira nos juros compostos. Disponho de um capital de R$2.000. Para iniciar um pequeno empreendimento, necessito de um montante de R$5.000. Por este motivo, deixarei este capital aplicado a juros compostos à taxa de 20% ao ano. Nessas condições, qual o período de tempo necessário para que eu consiga o montante almejado para iniciar o empreendimento? Aqui, olha só, pessoal, todas as vezes que a gente tiver uma situação de juros compostos, onde eu estou querendo determinar o tempo, nós vamos ter que usar o log para isso. Então, olha bem, o que eu tenho de informação aqui, ó. Meu capital, 2.000, certo? Eu quero ter um montante de 5.000, a minha taxa é de 20% ao ano, e eu quero descobrir o tempo. Substituindo na fórmula de juros compostos, certo? Eu tenho que 5.000 é igual a 2.000 vezes 1 mais 20%, né, que é 0,20, elevado ao tempo. O 2.000, que está no segundo membro, ele passa para o primeiro membro fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, nós temos 5.000 dividido por 2.000, que é 2,5. E aí, 2,5 é igual a 1,2 elevado ao tempo. Isso aqui é uma equação exponencial. Nós também vamos usar a operação inversa para transformar isso num logaritmo. E aí, nós temos logaritmo de 2,5 na base 1,2, que é igual ao tempo. Nesse problema, ele não me deu informação de logaritmo nenhum. Então, nós vamos necessitar de uma calculadora para fazer esse cálculo de log. Mesmo assim, os nossos cálculos de log da calculadora, normalmente os mais comuns, são de base 10. Então, eu vou mudar a base desses logaritmos para a base 10. Log de 2,5 na base 10 dividido por log de 1,2 na base 10. Eu poderia já colocar na calculadora sim, mas eu resolvi dar uma simplificada antes. Eu reescrevi esses logaritmandos. Ao invés de 2,5, eu coloquei 25 dividido por 10. E ao invés de 1,2, eu coloquei 12 dividido por 10. Log de 25 sobre 10, usei a propriedade do quociente. Log de 25 menos log de 10. E o log de 12 sobre 10 também usei a propriedade. Log de 12 menos log de 10. Lembrando, ambos aqui estão na base 10. Log de 10 na base 10 é 1, que a gente consegue resolver, certo? Então, o que era 25, eu transformei em 5 elevado a 2. E o que era 12, eu transformei em 2 elevado a 2 vezes 3, para poder facilitar os meus cálculos. Só mais uma vez, usando na calculadora, eu já poderia ter feito esse cálculo antes. Estou simplificando, porque se o problema tivesse me dado, por exemplo, log de 2, log de 3, log de 5, que são os mais comuns, eu teria que chegar nesse ponto. Então, olha bem, o que eu fiz aqui? Esse 2 elevado no 5, eu passei ele para frente do potência. Log de 2 elevado a 2 vezes 3, eu transformei numa soma de logaritmos. E o 2, que era expoente, foi para frente pela propriedade da potência. E aí, agora sim, com o auxílio da calculadora, o log de 5 é aproximadamente 0,69, substituir. O log de 2 é aproximadamente 0,3, substituir. O log de 3 é aproximadamente 0,47. E aí, agora é só a gente respeitar a ordem das operações para poder resolver. Primeiro multiplicação, depois adição e subtração. Encontro que o tempo é de aproximadamente 5,4 anos. Quer dizer, então, um pouco mais de 5 anos para que ele consiga ter, de 2.000, para que ele consiga ter R$5.000, certo? E o nosso último probleminha. Um médico, após estudar o crescimento médio das crianças de uma determinada cidade,
com idades que variam de 1 a 12 anos, obteve a fórmula h, que é igual a log de 10 elevado a 0,7 vezes raiz quadrada de i. Faltou um parênteses para fechar aqui, tá? Em que o h é a altura em metros e i é a idade em anos. Pela fórmula, uma criança de 10 anos nessa cidade terá a altura. Então, eu tenho a minha fórmula, h, que é igual a log de 10 elevado a 0,7 vezes raiz quadrada de i, da idade. Tenho que a idade da criança é 10 anos e quero descobrir a altura. Então, substituí-la no i por 10. Quando a gente olha essa raiz, a gente pode achar que ele é um problema difícil de ser resolvido, mas não é. É muito simples. Então, quando eu fiz a substituição aqui, ó, usei a propriedade do produto, onde a gente separou e fez uma soma de dois logaritmos. Essa raiz quadrada, pela propriedade de potência, eu transformei ela num expoente racional, que virou um meio. E aí agora usei a propriedade de potência do logaritmo, onde esses expoentes foram para frente dos logaritmos multiplicando. Bom, como a base é 10, porque ele não me deu base, log de 10 na base 10 é 1. Então, resolvi isso, certo? E aí, então, ficou 0,7 vezes 1 mais 1 sobre 2 vezes 1, que dá 0,5, ok? 0,7 mais 0,5, 1,2. Quer dizer, uma criança de 10 anos tem aproximadamente 1,2 metros. Como nossas alturas aqui estão em centímetros, então nós concluímos que é 120 centímetros, certo? Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é como a gente usa o logaritmo para resolver alguns tipos de problema. Os logaritmos, eles têm aplicação principalmente na matemática financeira, nessa questão de juros compostos. Em geografia, a gente tem a utilidade ali na escala Richter para determinar terremotos, intensidade de terremotos. Tem aplicação na química, na biologia, em diversas outras situações, tá? Só para vocês observarem que não é um conteúdo obsoleto, né, e que a gente não utiliza, beleza? Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Beijinhos e até uma próxima aula.